Ele é chamado Jean. Então ele tava, de repente, ele foi num hospital, ele tava passando mal, ele tava sem respiração. De repente ele acorda querendo respirar, tenta encontrar o aparelho para chamar as enfermeiras, não encontra. Por fim, consegue se comunicar com as enfermeiras que vão lá. Quando vão ver a pressão dele, tava 0/30. Imagina uma pressão 0/30. Teve 4 paradas cardíacas. E ele passou por 2 experiências de quase morte. A primeira delas foi uma, entre aspas, mais simples. Ele não viu um túnel de luz, mas ele passou uma espécie de membrana energética muito luminosa e ele de repente se viu num local muito agradável, numa paz muito forte, e ele começou ali a rever a própria vida. Então ele viu tudo que ele fez para as pessoas, e como o tempo é diferente, veja, se a pessoa rever 40 anos de vida, ela não fica 40 anos revendo. Mas ao mesmo tempo que é rápido, ela vê com profundidade tudo. E teve alguns casos nessa revisão da vida que ele fez, que ele até se via pelo olhar do outro. Então imagina que depois, eu tô tendo uma experiência dessa, e eu começo a olhar esse momento aqui pelos seus olhos, com a emoção que você está tendo. Então ele conseguia até fazer algo nesse sentido. Mas falaram para ele, olha, você quer ficar? Ele de repente falou, não, eu tenho 2 filhos. Eu não posso ficar por aqui. Eu tenho que voltar para cuidar dos meus filhos. Ele volta por amor. Aí ele volta pro corpo com dor. Logo depois, né, um certo tempo depois, ele passa pela segunda experiência de quase morte. Que aí foi mais profunda. Ele passa por uma nova membrana e de repente ele se vê numa cidade astral, uma cidade extrafísica, uma cidade espiritual. E falam, olha, aqui é a chamada Cidade de Deus. Mas não é a nossa, né, o nosso filme lá. Cidade de Deus, e de repente ele vê que ele tá numa fonte com um ser com um manto branco e fala assim, olha, aquele ser passa assim, uma bondade muito forte. E ele diz, olha, eu vou estar aqui, vou te acompanhar, vou fazer o seu tour. E é o seguinte, e o local assim, extremamente agradável, como se o ar fosse vivo, assim. É como se é uma cidade, uma construção, mas havia uma energia, uma essência muito positiva ali. E ele falou o seguinte, olha, enquanto a gente vai te apresentar o lugar aqui, você pode perguntar o que você quiser. E aí ele falou o seguinte, olha, até falando dessa questão religiosa, ele disse, olha, me falaram que eu, enquanto católico, eu não posso entrar em outro local que não seja católico errado. Os luteranos falam que não pode entrar na nossa, que também é pecado. Aí ele falou assim, olha, a minha maior dúvida de vida é o seguinte, qual que é a religião certa? Pode perguntar o que você quiser. Parece o... Né? Parece o sketch do Porta dos Fundos. Já viu isso aí? sim. Tipo, você errou. A religião... Errou rude, né? Errou rude, errou feio. Mas na lata perguntou, ele falou assim, olha... E a resposta também foi surpreendente. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? A resposta correta é que todas são a melhor. Ele diz que todas seguem o mesmo caminho, todas tentam fazer o mesmo caminho. E aí na frente dele apareceu uma holografia como se fosse de uma montanha, com vários caminhos tentando chegar ao topo. E aí ele falou o seguinte, para você entender como uma coisa é mais complexa, todo mundo vem aqui na Terra para ter algum tipo de lição de aprendizado. E todas as escolas têm a sua lição. Inclusive ele quer dizer o seguinte, quando uma pessoa renasce no meio budista ou católico, é porque ela precisa ter lições naquilo. Se a pessoa nasce no meio do mato, sem ter contato com nenhuma linha religiosa, não é errado, é o que ela precisa naquele momento. Então toda a necessidade que a pessoa tem é baseado o contexto dela no que ela precisa. Entendi. Então em momentos é importante ela seguir uma linha, em outros momentos outro. É a lição de cada um. E ele até falou que nesse meio todo, a gente está aqui na Terra para passar por pressão. Então, a vida na Terra, como eu explicar, é evolução. Você está aqui para ser pressionado no sentido de ver se a lição está aprendida. Então, quando as coisas se repetem, é para você ver se você realmente conseguiu aprender. E ele fala, ele conseguiu perceber que algumas pessoas renascem para trabalhar com coisas egoísticas, outros conseguem renascer para trabalhar com outras pessoas. Enfim, mas falaram muito sobre a fraternidade. Ficaram falando aquilo, de repente eles vão para uma biblioteca. Então tem locais que muitos têm biblioteca. Vira uma biblioteca com livros dourados. O que é essa biblioteca de livros dourados? Falou, cada livro aqui é uma pessoa, com as experiências-chave que ele tem que passar para evoluir no momento agora. Cada livro representa uma pessoa na Terra que tem um propósito. É algo simbólico. Mas ele olhou aquilo e falou, olha, inclusive, ele falou para ele, inclusive as tormentas que vão vir por aí tem a ver com essa lição. E ele falou, vai ter muita turbulência econômica na Terra. Essa experiência foi de 1981, o ano que eu nasci.
Então de lá para cá, se a gente for observar, teve muita turbulência econômica, financeira, tudo é teste, tudo é para ver como que você lida com apego, com desapego. Depois eles andaram da biblioteca, ele mostrou que haviam locais naquela cidade que eram encadeados para ajudar pessoas humanas, que era contactar pessoas que precisavam ajudar, viu outros locais distantes ali que tinham seres perturbados, viu que tinha escolas, viu que a cidade era repleta de vida. E tinha um templo, uma espécie de templo ali, um local muito grande, não um templo sentido que a gente fala fisicamente, mas quando ele entra lá, tinha vários seres sem forma humana, que um deles emanava uma luz, um amor profundo por ele. Ele até questiona, mas será que é Deus? Porque é tanto... E não tinha forma humana que a gente falou aqui. Era tanto amor e tal, e ele fala, olha, tudo que você fez até agora eu tô satisfeito, continue assim. E ele fala que ele não chorava, a gente não chora fora do corpo, mas a sensação é que ele tava assim, chorando, assim, agradecido, né? E aí, de repente, quando ele tá naquele estado, há um clarão, ele volta pro corpo, e aí ele fala assim, né, pra ele, fala, olha, agora eu sei que aquele local eu pertencia lá, que tem um ser profundo me amando. Então quando a gente fala tecnicamente, túnel de luz, vai pra um lugar, mas quando você vê um relato desse, você vê que tem emoção, que tem lição, que tem uma série de elementos que para a pessoa que passa, você fala assim, ah, isso foi ilusão. Todo mundo que volta fala, doutor, foi a coisa mais real que aconteceu comigo. Então acho que um caso desse tem pontos interessantes pra gente poder... Clareza, né? Clareza, propósito, melhoria de caráter. Tudo isso é impacto que essa experiência dá. Pois é. Fala, Homer.